Uma boa questão aqui de proporção, uma boa questão de razão, que ele pede aqui é basicamente, né, o enunciado dessa questão. Você pode deixar uma certa área pavimentada, só que o concreto, essa área concretada, por ser feita de concreto, o concreto ele tem um calor específico baixo, ó, até dá para ver na tabela. Quer dizer que ele é mais fácil de esquentar. E você pode substituir isso por água, deixar uma região alagada, botar ali um lago, e isso ajuda na amplitude térmica de uma certa região, porque a água é mais difícil de esquentar, então também vai ser mais difícil de esfriar. E ele está falando aqui que ele vai substituir, ó, a parte que me interessa, já vou ir direto nela, tá? A leitura imagino que você já tenha feito. Então, ele vai dizer que ele vai substituir, ó, considerando então a substituição de uma área que tem um certo volume de concreto por outra que tem o mesmo volume de água. Então, se eu pegar 1 metro cúbico de água, 1 metro cúbico de concreto. 2 metros cúbicos de água, 2 metros cúbicos de concreto. Então, a gente pode pensar que já que é o mesmo volume, é como se tivesse, então, 1.000 kg de água e 2.500 kg de concreto. Quanto de valor que eu vou utilizar? Pode ser o mesmo, vai dar na mesma, né? Então, se eu usar 1 metro cúbico de cada um, esses são os valores. Aí, se o volume fosse 2 metros cúbicos de cada um, vai ser o dobro para cada um. Ele quer a razão entre as variações de temperatura. Qual que é a ideia? Você pode substituir aqui, ó, na equação do Q-macete, separadamente. A gente vai usar a equação do Q-macete como base, só que a ideia é que não importa, tá? Não importa se você tem água ou se você tem concreto. Ambas vão estar, né, como eu vou ter substituído, vão estar na mesma região, recebendo a mesma quantidade de calor. Então a gente pode começar igualando. Ó. A quantidade de calor que a água está recebendo vai ser igual à quantidade de calor que o concreto vai estar recebendo. Vou fazer assim, ó, colorido. Então a quantidade de calor que a água vai receber vai ser a mesma quantidade que o concreto vai acabar recebendo. Só que o que eles vão fazer com essa quantidade de calor vai ser diferente. Vou pegar a equação do Q-macete e substituir para cada uma delas. Vai ficar ó, massa de água vezes calor específico da água e variação de temperatura da água. Então, água, água, água. Tem que ser igual a massa de concreto vezes calor específico do concreto vezes variação de temperatura do concreto. E aqui ele quer, ó, cuidado com a ordem. Razão é divisão. A divisão entre a área concretada e a área alagada, com água. Então tem que ficar concreto sobre água. Logo, ó, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Olha as divisões que a gente deveria fazer. Então, tomar um cuidado aqui, ó. Eu preciso fazer com que fique o concreto em cima e a área e a temperatura da água embaixo. É isso que ele quer que a gente faça. Só diminuir um pouquinho aqui minha borrachinha. Ele quer que a gente faça isso aqui, ó. A gente fazia aparecer variação de temperatura do concreto, ó, razão, né? Então, razão é divisão, da área de concreto, da temperatura, né? Da variação de temperatura que tem concreto pela a que tem água. Então, concreto para que tem água. Logo, essas duas letrinhas que estão aqui multiplicando, vou passar elas para o outro lado ali, dividindo. Então, vai ficar assim a nossa continha. Para a gente calcular a variação de temperatura de concreto pela variação de temperatura da água, essa razão, a gente tem que fazer a razão entre essas grandezas aqui. E veja que a gente tem esses valores para poder substituir. Se a gente faz essa substituição, então, ó, vai ficar tudo isso aqui igual. Massa de água, como é o mesmo volume, então se é o mesmo volume, eu vou falar que eu tenho 1.000 kg de água. Então, vai ficar 1.000 kg. Veja que está invertido, até as cores dá para perceber melhor, né? Então, é a água que está em cima vezes calor específico da água. Calor específico da água é 4,2. 4,2. Ah, não deveria transformar a massa porque aqui está em gramas. É como tá, ó, eu vou fazer a divisão, vai cortar as unidades, basta substituir a mesma unidade em cima e embaixo. A massa de concreto agora, ó, é 2.500 kg. 2.500. E o calor específico do concreto, pegando na tabela, ó, é 0,8. Ver se compreendeu, né? A gente pode igualar as quantidades de calor, porque como eu vou substituir na mesma região, elas vão estar recebendo a mesma quantidade de calor do Sol. Substituindo as equações e isolando aquilo que ele está pedindo, que é a variação de temperatura do concreto pela variação de temperatura da água, a gente tem então essa razão dessas grandezas para fazer. E se você aqui vai cortando zeros, vai fazendo essas continhas, tu vai chegar em 2,1. Tá? De matemática deixa por tua conta. A gente vai chegar aqui no gabarito letra B. Beleza, gente? Dúvidas para essa questão? Pensou diferente? Diz para mim aí nos comentários e até a próxima resolução.